Paz de Cristo Jesus, meu amado, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, para a glória do Senhor, para estarmos compartilhando um pouquinho mais da Palavra de Deus. Toda semana aí estamos fazendo esses vídeos, ministrando, compartilhando, conversando um pouquinho sobre a Palavra do GA dessa semana. Estamos ali numa sequência, a vida cristã vitoriosa. Já trabalhamos a primeira parte, a segunda parte, estamos na terceira e na semana que vem vamos ter a última parte, seria a quarta parte, que vai falar exatamente como nós retermos essa vitória, como sermos verdadeiramente vitoriosos, na nossa caminhada, nossa peregrinação sobre a terra. Então nessa semana nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa vida cristã vitoriosa, onde nós temos ali a vitória conquistada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a base desse texto, a base desse ensino, vai estar aqui em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 17 e no versículo 18. Vamos dar uma lida para podermos basear aquilo que nós vamos estar conversando. Diz assim no versículo 17: Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui é Jesus já falando. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, algo que a gente precisa como uma vida cristã vitoriosa é termos muita ciência daquilo que Jesus conquistou na cruz. Temos trabalhado nessa semana em cima disso, E aqui esse texto nos dá mais uma base daquilo que Jesus conquistou. Jesus tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Diz aqui que ele esteve morto, mas ele está vivo. Ele está à destra do Pai, ele ascendeu, está à direita do Pai, então intercedendo por nós, sendo o nosso advogado. Mas o que é importante para nós que estamos aqui nessa terra, nós que estamos vivendo o nosso dia a dia aqui, é saber que essa autoridade que Jesus conquistou nos céus e na terra, é uma autoridade que foi delegada a nós, cristãos. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós que nos arrependemos dos nossos pecados, cientes desses pecados, das nossas falhas e daquilo que nós somos, que somos pó, e voltaremos ao pó, como a própria palavra diz. Então essa autoridade, ela foi nos dada, foi concedida a nós, aos nossos seus discípulos, nós que somos discípulos de Cristo. Nosso discipulador se chama Espírito Santo, o nosso discipulador se chama a Palavra de Deus, e esses é que nos discipula e nós andamos segundo essas orientações. Eu quero ler 3 versículos que baseiam aquilo que eu estou falando aqui. Em Lucas 10, do versículo 17 e 19, fala ali dos 70 que voltam depois de uma instrução do Senhor Jesus, de uma missão pelo qual foi lhes concedida, foi lhes dada. Eles retornam muito alegres, muito felizes dos seus acontecimentos. E Jesus diz uma coisa poderosa que vale para nós hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia. Ele diz assim: Eis aí vos dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eis aí vos dei a autoridade. Marcos 16, 17, uma passagem também bastante conhecida, diz assim: esses sinais hão de acompanhar, Jesus está dizendo, que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem na palavra, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, creem na sua obra redentora. E diz assim: e em meu nome, em nome de Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão
sarados, eles ficarão curados. Olha a autoridade que ele já deu a mim e a você. Você crê no Senhor Jesus? Se você crê na obra de Cristo, então essa autoridade está sobre a tua vida, está sobre a minha vida. E eu quero fechar o terceiro texto, Tiago 4:7, quando ele nos dá uma orientação, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas ele ressalta, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas resisti ao diabo. Como é que nós vamos resistir, senão pelo poder, que há na cruz, o poder no sangue de Jesus? Então nós temos, queridos, um privilégio, nós temos uma autoridade em nome de Cristo. Então por que fica essa pergunta, esse questionamento? Porque muitos cristãos estão vivendo uma vida de derrota. Porque, na verdade, os cristãos não estão usufruindo da vida abundante que o próprio Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Há uma autoridade e nós muitas vezes não tomamos essa autoridade, não vivemos essa verdade na nossa vida. Onde está a nossa vitória em Cristo? Fica essa pergunta. As palavras até parecem boas, bonitas, que nem diz o pastor João, românticas, mas onde estão as obras? Onde está a realidade disso tudo? Eu creio que a resposta, amados, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Ali você vê Pedro, com umas palavras poderosas e umas palavras práticas para o nosso dia a dia. Essa é a questão, a praticidade, a prática daquilo que nós aprendemos, o conhecimento que nós adquirimos. E ele fala bem assim, eu vou ler junto contigo, você pode conferir na sua Bíblia. Diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Aqui você começa a perceber a orientação da vitória que há em Cristo Jesus, mas há uma advertência, uma orientação que muitas vezes nós como cristãos não somos sóbrios e nem vigilantes. E aqui ele começa a nos despertar para essa realidade, nós abrimos os nossos olhos, estarmos atentos às coisas, vigilantes. Nós não podemos andar à toa, achando que tudo está tudo certo, não é bem assim. Queridos, nós estamos numa batalha espiritual, existe um mundo espiritual, você crendo ou não crendo, se você não crê, não há problema, assim, simplesmente você vai andar à mercê do mundo, à mercê das coisas. Mas não é esse o propósito de Deus, não é o seu propósito de Cristo na cruz, é o propósito de nós assumirmos a posição. Você lembra, semana passada nós falamos sobre isso, que é o domínio e a autoridade que tinha o homem Adão e Eva, foi usurpada pelo diabo, mas também foi resgatada a mão do diabo, como nós acabamos de ler em Apocalipse, foi resgatada as mãos do Senhor Jesus, que nos deu. Efésios fala que nós estamos assentados nas regiões celestes com Cristo e em Cristo Jesus. Então esse domínio foi nos passado, só que muitas vezes nós não exercemos esse domínio. É isso que Pedro está nos orientando. Nós temos que ser sóbrios, nós temos que ser nós temos que ser vigilantes. E ele diz aqui, o diabo, o vosso adversário. Quem é o adversário? Será que é o pai? Será que é a mãe? Será que é o pastor? Será que é a igreja? O nosso adversário se chama diabo, Satanás. Esse que age no mundo espiritual, querendo roubar, matar e destruir a tua vida, a minha vida, atingindo a nós como filhos de Deus. E diz aqui que ele anda em derredor, presta atenção, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Procurando alguém para devorar. Aí Pedro continua dizendo, resisti-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Mas eu quero ficar com essa primeira frase do versículo 9, resisti-lhe firmes na fé, na fé. Você sabe o que é fé, vai lá em Hebreus 11, você vai ver o que é fé. Fé é crer na palavra de Deus, é crer nas suas promessas, crer na obra de Cristo, crer que nós, em Cristo Jesus, através do sangue de Jesus, nós já somos vencedores. Queridos, eu coloquei aqui uma observação nesse momento.
Alguns podem até estar pensando, eu creio que tenha isso, piamente, porque quando a gente começa a falar, nessas últimas 3 semanas, né, com sobre essa ação, nós temos agora, estamos fazendo uma live todas as sextas-feiras, a partir das 10 para as 8, onde estamos ministrando vitória, estamos ministrando a destruição. Essa semana vamos falar sobre a destruição do medo, que esse medo que tem, né, amarrado as pessoas. Vamos falar a partir das 8 horas, vamos estar conversando sobre isso. E essas palavras que temos falado sobre o nosso adversário, sobre a ação, mas estamos falando mais sobre a vitória que nós temos em Cristo Jesus. Mas muitas pessoas começam a falar, começam a dizer, mas está falando muito do diabo. Eu quero dar uma resposta, querido. Você que às vezes, ou você ouviu, e você pode dar essa resposta para essa pessoa. Agora você vai reclamar isso com o próprio Deus, com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala de Gênesis a Apocalipse, ela abre a Bíblia e fecha a Bíblia falando sobre o adversário. Você vê a ação do adversário em todos os livros da palavra do Senhor. Nós não podemos ignorar esses desígnios, não podemos ignorar os caminhos de Satanás. É isso que a palavra fala. E nós estamos com esse propósito de que você seja vencedor, de que nós possamos usufruir daquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de uma vitória que vem do nosso interior, que está no nosso interior, que está em Cristo Jesus, que está em sermos assertivos nas nossas escolhas, em nossas palavras, e nós não nos acovardarmos, e sim nos posicionarmos, não aceitar qualquer coisa. Então muitas pessoas acabam falando isso, né? Mas nós não temos como deixar de conhecer o nosso adversário. Eu coloquei aqui, pois estaríamos errando e declarando derrota sobre o povo cristão. Muitas vezes as pessoas querem falar sobre amor e misericórdia, amor, amor, amor. Queridos, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é amor, sim, mas Deus tanto nos ama que deu seu Filho, e através do seu Filho nós temos uma posição no mundo espiritual, nós temos uma posição através do sangue de Jesus, como filhos verdadeiros de Deus, vencedores, sabe? Declarando a vitória, intercedendo, vai lutando contra essas hostes do inferno, que muitas vezes estão aí dentro da própria igreja, na vida de cristãos sendo derrotados. Mas isso é coração. Queridos, o diabo, ele trabalha na vida de todos nós, infelizmente. Nós já falamos isso também no passado, a questão das legalidades, as brechas, e que muitas vezes elas dominam, né, e acaba tendo uma ação, uma opressão maligna. Eu só queria deixar esse adendo em relação a essas últimas ministrações, e vamos estar finalizando na semana que vem sobre a vida cristã vitoriosa, a parte 4. Mas voltando ao texto, você percebe que ele diz que o vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge. Presta atenção, esse leão é um leão falso. As escrituras dizem que o diabo que anda em derredor como um leão que ruge, ele age como se fosse algo que não é. Ou seja, ele ruge parecendo leão, mas não é leão. Não é leão. Ele parece um leão, mas não é. Mas na verdade, ele é somente um falso leão, um impostor. E muitas vezes a gente entra nessa mentira do inferno. Começa a ter medo de falar, medo de encarar, medo de enfrentar situações. Queridos, ele é um falso leão, a Bíblia é bem clara em relação a isso. Por que nós devemos temer ele? Porque nós temos que temer o Senhor, esse sim. Quem é o verdadeiro leão então, pastor? O verdadeiro leão é aquele que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Que diz que é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e diz aí que aquele que venceu, esse é o verdadeiro leão, é esse leão que está dentro de nós, é esse leão que o Provérbios 28:1, presta atenção nesse provérbio, que coisa linda, ele diz assim: fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga. O justo, no entanto, é corajoso como um leão.
Querido, o justo, aquele que é justificado, é corajoso como o leão que está dentro de si, porque Jesus está em nós. Se ele é o leão, eu tenho um leão dentro de mim, eu sou corajoso como um leão. Eu não sou um covarde, eu não sou alguém que retrocede, mas alguém que enfrenta a situação. Essa palavra que eu quero deixar para ti, não fuja, né? Não se assuste com o rugido do leão. Ele não é um leão. Não dê poderes ao diabo. Olha só que coisa poderosa essa frase. O diabo somente pode ter tanto poder na nossa vida quanto que permitimos que ele tenha. Nada mais, somente pode ter aquilo que nós permitimos. Ele não tem mais autoridade para controlar, presta atenção, nossas atitudes e as suas ações para os seus propósitos. Porque quando ele age na vida de uma pessoa, na verdade ele vai agir com um propósito, não só na vida da pessoa, mas às vezes destruindo relacionamentos, destruindo lares, destruindo pessoas, ambientes. Perceba quando uma pessoa é possessa, para ver como o ambiente é terrível. Não há relacionamentos, o ar é pesado. Quantas pessoas, meios cristãos, são usados, pessoas cristãs às vezes são usados para trazer tormento, trazer desassossego, trazer falta de paz à nossa vida, usados pelo inferno. Nas suas brechas, usam as palavras, usam as suas atitudes para nos atingir. Mas nós temos uma vitória. Então ele só vai usar na medida que nós permitimos, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Olha só que interessante, o seu rugido pode ser muito alto e muito longo, mas não pode morder, porém, podemos morrer de susto. Você já pensou, querido? A gente não vai morrer, mas a gente pode morrer de susto. Quando nós começa a pegar. Eu nunca me esqueço do Arthur. O Arthur, um amigo da gente, ele estava começando no Evangelho. Um dia à noite, uma noite, ele ouviu um rugido, esses rugidos, barulho lá na sala, e ele foi para a sala, levantou, no meio da madrugada, ele olhou para o lado e percebeu que havia uma ação diabólica ali, um barulho vindo do inferno, para trazer algum tipo de tormenta, desassossego. Ele simplesmente se posicionou, que é a posição que nós temos que ter. Ele se posicionou e disse assim: ah, mas é tu? Cai fora. Ele disse, fez bem assim, cai fora. Virou as costas e foi dormir. E o barulho que estava lá atrapalhando desapareceu. Quer dizer, que postura linda. É assim que nós não podemos dar trela para ele. Simplesmente se levanta, dá um basta nele, né? Vira as costas e cai fora. Ele já está derrotado. Olha que interessante, se nós batermos em retirada, toda vez que o diabo rugir, toda vez que você ouvir um barulho, ouvir uma situação que vai acontecer, nós nunca aprenderemos como ficar firmes na fé e vencê-lo. Aí fica uma dica, corra em direção ao rugido. Olha que interessante essa história. Quando os leões vão caçar, eu vou pegar aqui meu bonequinho. Muita gente que gostou do bonequinho e disse que ficou interessante, então eu vou usar o meu ursinho aqui, né, o Te Amo, e ele como exemplo. O que acontece? Nós somos aqui o bonequinho. O que acontece? Quando os leões vêm para caçar, eles vão para caçar, eles colocam os leões mais velhos, cansados e incapazes de um lado a favor do vento. O vento está vindo para cá, os leões velhos ficam aqui. E os leões novos, que vão caçar verdadeiramente, são os mais fortes, mais jovens, eles ficam para o outro lado, que é contra o vento, então eles vão estar aqui. O que acontece? O leão mais velho, ele ruge, né? Não só ruge, mas o odor deles passa, porque o vento passa sobre eles e vem as narinas nossas, da sua caça. E aí o que acontece? Quando ele detecta e ouve esse rugido, a tendência natural é você fugir da onde você está vendo, da onde você está ouvindo. E na verdade, isso aqui é uma cilada, e é uma cilada do diabo. O que nós temos que fazer? Presta atenção. Quando ele rugir aqui,
Você não vai para o outro lado, você vai exatamente contra ele. Você vai a favor do rugido. Quando você ouvir, você vai de frente a ele. Esse é o ponto. Né? Quando nós muitas vezes nós vamos para o outro lado, nós temos que ir a favor do rugido e enfrentar esse rugido, enfrentar esse adversário. Então o ponto aqui é, Val, não fuja do adversário. O diabo e seus rugidos, corra em direção ao rugido, resista-o e ele vai fugir. Você vai contra dele e vai fugir. Essa é uma dica poderosa. Obrigado, querido. Sementes de engano. Como o diabo trabalha? Como ele ruge? Qual é a ruge? Ah, rugiu. Ele vai ouvir um rugido? Não. Como é que ele vai rugir? Ele vai rugir gradativamente na nossa vida. Ele faz através de pensamentos e sentimentos. Ele planta sementes, na verdade, nos nossos corações e mentes. Se ele puder, ele vai tentar fazer com que nós venhamos a cultivar essas sementes e até nos alimentarmos dessa semente. E elas vão crescer e vão se tornar ervas daninhas dentro de nós. Então há vários tipos de semente, ou vários tipos de rugidos, podemos dizer assim também. Sementes de dúvida, sementes de temores, de medos, sementes de desobediência, de cobiça, de concupiscência, sementes de inveja pelos outros, né, em relação ao que os outros têm, de orgulho, de soberba, são sementes. A ira, ressentimentos, autocomiseração, coitadinho de mim, né, e muitas outras. Então, uma vez que as sementes fiquem profundas, é difícil aí nós desarraigarmos, né, e nós arrancarmos essa erva daninha. Então, nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Ele mesmo nos enganará e pensarmos que isso é uma parte natural. Isso é importante. A gente pensa que isso faz parte de algo natural, né? Às vezes vem dúvidas, vem temores, alguns ressentimentos. Mas é natural, é normal isso. Querido, isso não é normal, não. Isso é do inferno. Nós temos que ter esse discernimento e resistir a ele. E aí, quando a gente acha que é natural e é normal, a gente acaba desistindo e, na verdade, a gente fica aguentando a situação. Eu quero dizer que você é vitorioso. Não aceite a depressão, não aceite o desânimo, não aceite a enfermidade, resista a ela, em nome do Senhor Jesus. Não aceite sugestões do inferno. Tu sabe o que é pecado, tu sabe o que Deus pede é santidade, e muitas vezes a gente é vencido pela pornografia, é vencido pela visão, pelos olhos, pelos desejos do nosso coração. Querido, resista, você é vitorioso. E eu queria deixar, né, para nós estarmos finalizando como aplicação. Quais são as sementes, essa pergunta, quais são as sementes que o falso leão tem lançado sobre você? Quais são as sementes? Tire um momento de reflexão. Fique ali 2, 3, 4 minutos, 5 minutos pensando sobre quais sementes ele tem lançado sobre a tua vida e ele tem como objetivo de destruir a tua vida. Você pega elas e lance em Cristo Jesus e viva e aplique na tua vida 1 Pedro 5,8, sendo vigilante, sendo cuidadoso, resistindo firme na fé às tentativas do adversário. Que o Espírito Santo te dê discernimento, entendimento, para distinguir o que vem de Deus, o que vem do coração e o que vem do nosso adversário. Queridos, eu declaro sobre a tua vida uma semana vitoriosa, uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Que você possa ser vigilante, corajoso, cuidadoso e ao mesmo tempo resistindo na fé pelo poder do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Pai, eu peço em nome de Jesus que todo aquele que está me ouvindo nesse momento seja tomado pelo Teu Espírito Santo, que a verdade seja gravada na sua mente, que ele jamais retroceda, que ele não fuja, mas que ele enfrente, encare, Senhor, com coragem, Pai, todas as adversidades, tudo que o próprio diabo, nosso adversário, muitas vezes tem lançado, com esse discernimento espiritual, com entendimento, sabendo daquilo que vem de ti, daquilo que vem dele e vem do nosso coração, ele possa, Senhor, se posicionar e aí o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida essa vitória. E semana que vem nós estaremos fechando essa vida cristã vitoriosa. E aí como nós podemos permanecer, né,
guardando essa vida vitoriosa na caminhada que nós temos sobre essa terra. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Paz.